Meus caros, eu sei que vocês não vão acreditar, ninguém em seu perfeito juízo acreditaria no que vão ver a seguir, mas realmente vão ver o líder do Hamas no estrangeiro, Hamas, o grupo terrorista que invadiu Israel, que matou aquelas milhares de pessoas, que fez aquelas coisas todas, não vale a pena falar nisso, mas um grupo reconhecidamente terrorista pelo mundo inteiro civilizado, tirando alguns escardoidos, ultra-escardoidos que há em Portugal, meia dúzia deles. E nós não vamos ver a ser preso, a ser algemado. Não, nós vamos vê-lo a ser entrevistado numa televisão no estrangeiro. Eu sei que não acreditam, mas olhem, há coisas que ultrapassam a própria imaginação. أنا قلت سنطلق سراحهم وكتائب القسامات أعلنت ذلك ولكن هؤلاء موزعون في أماكن مختلفة حريصون على أمنهم. إسرائيل هي التي قتلت أكثر من 22 منهم بسبب هذا الدمار. Oh, senhores, isto até dá vontade de rir se não fosse tão dramático. Se preocupasse com a segurança dos reféns, não fazia reféns. Mas este tipo faz de nós parvos. Então, mas ele fez reféns para quê? Para se preocupar com a sua segurança? Ou para os trocar a troco de dinheiro e de terroristas que estão presos, como fez da última vez? إذا كان نتنياهو حريص على هؤلاء، إذا كان الأمريكان والأوروبيون حريصين فليجبروا إسرائيل أن توقف عدوانها. A pôr fim a esta agressão? Mas qual agressão? Mas foi Israel quem agrediu a Palestina, aqueles territórios da faixa de Gaza? قتلها، هذه الإبادة الجماعية، هذه الجرائم الوحشية، جرائم الحرب. Genocídio e crimes de guerra. Se alguém pode parar com isso, são os terroristas do Hamas. Israel não fez mal a ninguém, estava sossegadinho no seu canto. Quem é que invadiu Israel em 9 locais? Quem é que levou reféns? Quem é que matou milhares de pessoas? Foi Israel? اللي ترتكب كل يوم. انظر أمس 400 ضحية، 400 شهيد في ليلة واحدة يا دومينيك. Infelizmente, porque na Palestina e em Gaza é impossível distinguir um terrorista da população civil, porque eles misturam-se todos, não é? Eles metem as armas, enterram as armas em apartamentos, em hospitais, nos terrenos contíguos, eles têm os túneis todos ali por baixo. É impossível, completamente impossível, acertar só nos terroristas. Para já, cerca de 50% da população de homens ou são terroristas ou são apoiantes, segundo as últimas eleições que eles lá fizeram, uma coisa à maneira deles, não é? Deu-lhes 45%, portanto, 45% das pessoas ou são terroristas ou apoiam os terroristas. É claro que eu não acredito que as crianças sejam terroristas, nem os apoiem, e as mulheres também não, embora haja algumas, e os idosos também não, embora também haja alguns, mas realmente os operacionais são homens, digamos, no seu vigor, no máximo até aos 40 e 45 anos. Agora, como é que nós vamos distinguir as pessoas que são civis dos terroristas quando eles estão completamente misturados? Quando as bombas são postas debaixo dos hospitais, são guardadas as armas debaixo dos hospitais, os rockets, tudo isso, das escolas, como é que é possível? Não é possível. ليوقفوا هذا العدوان وستجد الوسطاء مثل قطر ودول عربية أخرى كمصر وغيرها سيجدون طريقا إلى الإفراج عن هؤلاء ونوصلهم إلى أهاليهم. Não é o Egito nem é o Qatar quem tem que libertar os reféns, é o Hamas. São os terroristas do Hamas que, em primeiro lugar, nada tinham que ir buscar reféns a lado nenhum. Estamos a falar em guerra, estamos a falar em genocídio, estamos a falar em normas, porque a guerra também tem normas e tem leis. Não se podem ir buscar reféns à população civil. Essa é a primeira lei da guerra. Estamos a misturar civis com militares. Não é só o Israel que está a fazer isto. Quem fez isto, em primeiro lugar, foi o Hamas ao invadir Israel e fazer reféns entre a população civil. Para lá ter morto aqueles 260 que morreram lá naquele festival, depois foi buscar reféns, crianças, idosos, mulheres, jovens, já vimos isso tudo. Para que é que foram buscar reféns? Isso não faz parte das leis da guerra. Então, isto são atos terroristas para serem depois trocados ou por dinheiro, como disse, ou por outros terroristas que estão presos em Israel já há muito tempo, como fizeram com o último refém que em 2005, salvo erro, que entregaram a Israel, um refém, um militar que lá tinham, e que trocaram 1000 e tal, mais de 1000 terroristas que estavam presos por aquele refém. Foi um erro. הלוחמים שלנו, לוחמי צה"ל, ערוכים בשטח, מוכנים ונחושים. הם ממשיכים להתאמן ליום פקודה.
שבועות לחימה ארוכים לפנינו, נפעל בעיתוי המבצעי הנכון ביותר ועל פי הנחיות הדרג המדיני. E já vão tarde, já vão muito tarde, já passaram muitos dias. Isto no tempo da Guerra dos 6 Dias foi logo a seguir. Isto não pode ser, quer dizer, então estão à espera que Israel não faça nenhuma retaliação, que se deixe ficar com aquelas centenas e milhares de mortos e feridos, com aquelas crianças, com aqueles reféns que lá estão do lado de lá. Estão à espera que Israel não faça nada, fique quieto e ainda peça desculpa. Claro que não pode ser. Israel está a demorar tempo a mais. É claro que é por razões humanitárias e também pela pressão internacional, porque os próprios Estados Unidos vieram hoje pedir que, enfim, se tirem as pessoas que não são terroristas todos da faixa de Gaza. É impossível. Nunca saberemos quem são as pessoas que não são terroristas. Mesmo deixando só sair mulheres e crianças e idosos, o que também não é correto, porque há de haver ainda muitos homens jovens que não sejam terroristas, mas nós nunca saberemos quantos são, aí está. Eles vêm todos dizer que não são e vêm-se todos embora e enchem o Egito de terroristas. Portanto, isto não tem solução nenhuma. Tirar as mulheres, tirar as crianças, tirar os idosos, ainda é como o outro. Mas mais do que isso não pode ser. Porque, como vimos, não é possível fazer uma rede, um coador que consiga manter do lado de lá os terroristas e os pacifistas, ou seja, a população civil, para o Egito. Não é possível, ninguém consegue dizer qual é o terrorista e qual é aquele que não é. Portanto, se estão à espera que Israel fique quieto, à espera que o tempo passe e que as pessoas se esqueçam, não pode ser. Um ataque destes tem que ser retaliado. Sim, as normas e as leis da guerra dizem que só pode ser contra os verdadeiros terroristas. Estamos todos de acordo. Só que é muito difícil encontrar os verdadeiros terroristas no meio daquela salgalhada toda. Não sabemos quem são. E a seguir vamos falar dos cercos, mas é na próxima intervenção. Vamos falar do cerco. למצרים, תפקיד מפתח בסוגיית החטופים והנעדרים. המאמצים שהיא משקיעה בסוגיה אפקטיביים ומוערכים. אנו פועלים איתה עם מצרים בשיתוף פעולה ומודים לה ולצלב האדום על העשייה שלהם בנושא. Sobre o cerco, vejo muita gente aflita, muita gente indignada porque Israel não deixa que os palestinianos saiam da faixa de Gaza através das próprias fronteiras que, como sabem, estão moradas ao longo de todo o espaço, com algumas aberturas, e eu venho falar-vos do cerco. O cerco é isto mesmo. Toda a vida, na história da guerra, existiu o cerco. No cerco não se deixam sair mulheres e crianças. Estou-me a lembrar do cerco à Alésia, por parte de Júlio César, que cercou aquela grande cidade, povoação grande, gigante, a capital da Gália, Vercingetorix. Quem ler o Asterix percebe isso claramente. Já naquele tempo o cerco era toda a população ficava lá dentro, a passar fome, a passar necessidades, obviamente. Isso é que é o cerco normal que sempre houve. É claro que hoje em dia não estamos nesse tempo da barbárie e, portanto, é evidente que não se pode deixar ficar a população dentro de uma cidade ou dentro de um território, mas o território é gigante. E enfim, já agora quero perguntar-vos o seguinte, que vem a talho de foice. Não era para falar neste vídeo, mas vou falar. Então vamos lá ver. Se eram precisos 400 caminhões por dia para alimentar aquela população todos os dias, eu pergunto, antes da guerra, antes do cerco, ou seja, antes do ataque terrorista a Israel. Se eram precisos esses caminhões todos em tempo normal de paz, por assim dizer, aquela gente vive de quê? Como é que uma população de 2 milhões e 400 mil ou 2 milhões, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, se governa sem esses 400 caminhões que a União Europeia lhe envia todos os dias? Quer dizer, aquilo é uma população que não tem criação de riqueza, não é verdade? Não se pode dizer isto, mas é verdade. Então, quais são as empresas que existem na faixa de Gaza? Aquela gente vive de quê? Quais são as suas profissões? Trabalham em quê? Se durante o tempo normal têm que entrar 400 caminhões por dia para abastecer aquela gente de tudo quanto é géneros alimentícios e, pelos vistos, vêm todos pagos pela União Europeia. E também sabemos que nem todos chegam às populações propriamente ditas, que muitos ficam, como diz o filho a seguir, o filho do príncipe
principal fundador do Hamas, que vem expor toda essa miséria, toda essa mentira e essa vergonha, essa hipocrisia, que a própria União Europeia sabe que aqueles caminhões todos, aquela ajuda toda humanitária, como eles dizem, acaba por ficar em grande parte, para não dizer na maior parte e para não dizer na quase totalidade, nas mãos dos terroristas. Foi com essa ajuda humanitária, com esse dinheiro, milhões, que nós enviámos, nós europeus, enviámos durante os últimos anos para a Palestina, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que se construíram muitos daqueles túneis que agora albergam os terroristas. Foi com o nosso dinheiro que eles compraram armas ao Irão. Foi com o dinheiro da ajuda humanitária que eles se armaram e que eles tiveram 4 anos a estudar este plano. Este plano tem 4 anos de trabalho. Meus caros, foi com o dinheiro da ajuda humanitária. Acham isto normal? E continuamos a dar e até vamos triplicar. Bom, quanto mais triplicarem a ajuda humanitária, mais triplicam o dinheiro e os bens e o poder de compra do Hamas, dos terroristas, não há dúvida. Porque grande parte desta ajuda humanitária, grande parte, não saberemos nunca qual é a parte, mas há quem diga que é a maioria, vai justamente para o Hamas, vai para a organização internacional terrorista. Portanto, meus caros, lá está. Agora, põe-se a questão, então o que é que fazemos? Deixamos aquela gente morrer à fome, não enviamos para lá os caminhões? Bom, eu tenho para vos dizer o seguinte, se 20 caminhões por dia, que é o que está a acontecer agora, estão a sustentar aquela população, para que é que eram precisos 400? 20 é pouco, é muito pouco, tinham que ser muitos mais. Ok, então que sejam precisos 100. E com 100 já ninguém se queixa. Então e os 400 que receberam diariamente durante anos? Os outros 300 foram para onde? Pensem, meus caros, é isto que eu queria que vocês pensassem. Deixassem o pensamento único para as televisões, que nos enfiam todo o tipo de tretas pelo cérebro dentro, e pensem, então, ainda não morreu ninguém de fome, toda a gente está a inventar, toda a gente está a alarmar a população inteira, o próprio Gugu da ONU, que hoje foi mandado dar uma volta por parte de Israel, pela primeira vez, felizmente, mas Gugu da ONU com aqueles medos do terrorismo, e os medos do terrorismo, ele não tem medo do terrorismo, não tem medo e até o apoia, com aquele medo é da retaliação, não é? Ele diz que é o terrorismo, mas o que ele tem medo é da retaliação de Israel. Coitadinhos palestinianos, e muito bem, coitadinhos dos palestinianos, mas não coitadinhos dos terroristas que estão lá infiltrados, juntamente com os palestinianos que o não são. Portanto, primeiro ponto, o cerco sempre foi isto, era a população inteira que tinha que sofrer, e depois, olhem, eles que libertem as mulheres e as crianças e os idosos, sim senhora, mas depois que fiquem lá dentro os terroristas, porque ninguém os quer. O próprio Egito, como estamos a ver, não quer terroristas, e eles são muçulmanos também. Então porquê é que não os aceitam? Porquê é que não aceitam a população toda que está a fugir? Não os aceitam, não os querem lá, nunca quiseram lá, fizeram fronteiras e levantaram muros também. Então, e a culpa é só de Israel? Porque é que os próprios muçulmanos do Egito não querem lá os muçulmanos palestinianos? Pensem nisso porque vale a pena pensar nisso, nesta propaganda toda com que nos andam a enfiar na cabeça nos últimos dias. Temos as televisões todas capturadinhas pela defesa do Hamas, não é da Palestina, os palestinos defendem o Zeu, os palestinianos defendem o Zeu, os palestinianos e os israelitas, toda a gente que for inocente, todos os civis, eu defendo ambos, de um lado e do outro, mas é preciso ver que há milhares e milhares e milhares de terroristas que estão do lado da Palestina. É preciso ver e não podem ficar sem castigo. Como é que vamos fazer isso, coitadinhos? Tem que se fazer de alguma maneira. Para isso sempre existiram os cercos, o cerco à população toda, e depois deixar sair por partes, verificando quem é, quem não é. Os teus papéis, não tenho papéis, então ficas aí. Os teus papéis, faz favor de ver. Sim senhor, o senhor é funcionário público, faz favor de sair. E a família toda, ok? É assim que se faz. Demora tempo, pois é esse tempo que Israel está a dar para que, pelo Egito, pela fronteira sul, possam sair todos aqueles que não forem terroristas, nomeadamente, e à partida, crianças, obviamente, mulheres, e mesmo assim é duvidoso, e idosos, que também é duvidoso. Mas pronto, damos isso de barato. Crianças, mulheres e idosos saiam imediatamente. E os outros? Temos que ver caso a caso. Quem és tu? O que é que tu fazes? Trabalhas em quê? E tu? O que é que fazes? Trabalhas em quê? E assim se decide quem se deixa sair e quem não deixa. Esta é a minha solução. Com certeza que haverá outras melhores. Fico aqui à espera da vossa, aqui em baixo nos comentários. Muito obrigado e até à próxima.